Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para a nossa playlist Integrais Indefinidas, parte 7. Nesta videoaula, veremos um método simplificado para calcular integrais por mudança de variáveis. Esta técnica é muito importante e baseia-se no conceito de diferencial estudada no cálculo 1. Vamos então para esta videoaula. Se U é uma função de x, sua diferencial é definida por du igual a du dx, é a derivada de u em relação a x, vezes dx, ou u' de x dx. Substituindo u pelas funções x elevado a m, e elevado a x, seno de x, cosseno de x, logaritmo natural de x, tangente de x, raiz quadrada de x, etc., temos as seguintes diferenciais. A diferencial de x elevado a m vai ser d dx de x elevado a n dx, ou seja, m vezes x elevado a m menos 1 dx. A diferencial de i elevado a x é igual a d dx de elevado a x dx, ou seja, e elevado a x vezes dx. A diferencial do seno de x é igual à derivada do seno vezes dx, que é igual a cosseno de x dx. A diferencial da função cosseno de x vai ser a derivada de cosseno de x dx, que é igual a menos seno de x dx. Nós usaremos todos esses conceitos para realizar o cálculo de algumas integrais por substituição de variáveis de uma maneira simples e prática. Temos também que a diferencial de ln de x é igual a d dx do ln de x vezes dx, ou 1 sobre x dx, dx sobre x. A diferencial da tangente vai ser a derivada da tangente vezes dx, que é igual a secante ao quadrado dx. A diferencial da raiz quadrada de x é a derivada da raiz quadrada, que é igual a d dx de x elevado a meio, dx. A derivada de x elevado a meio usamos aqui a derivada do expoente. A regra que eu dou um tombo no meio, vai ficar meio, vezes x elevado a menos meio, dx. X elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x. Temos um 2 aqui na frente, então vamos guardar esse resultado, que a diferencial da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x dx. Além disso, nós temos as seguintes propriedades. Primeira propriedade: a diferencial da constante é zero. Por quê? Porque d de k é igual à derivada da constante vezes dx, 0 vezes dx, que é igual a zero. A diferencial da soma ou diferença de funções é a soma ou diferença de diferenciais. De fato, d de u mais v é a derivada d dx de u mais v dx. Eu faço aqui a distributiva aqui, né? Eu aplico o operador d dx aqui na soma, terei então du dx mais ou menos dv dx dx. Separa agora dos parênteses, eu tenho u' de x dx mais ou menos v' de x dx. Mas, por definição, u' de x dx é du e v' de x dx é dv. Então, está provado o item 2i. O item 3i também vai ser muito útil. A diferencial de uma constante vezes a função u é igual a constante vezes a diferencial de u. Pois
d de k, u de x, é igual a derivada de k vezes u de x dx, por definição. Bom, o k é uma constante. Pela regra de derivação, podemos tirar esse k de dentro da derivada. Eu terei k du dx, dx. Mas, por definição, du dx, que é o linha de x vezes dx, é a diferencial du. Então, está provado que a diferencial da constante vezes a função é igual a constante vezes a diferencial da função. Vejamos alguns exemplos desta técnica. Exemplo 1. Calcule a integral indefinida de e elevado à raiz quadrada de x sobre raiz de x. Resolução. Vimos que 1 sobre 2 raiz quadrada de x dx é a diferencial da raiz. Assim, na nossa integral aqui, está faltando apenas o 2 para formar-se a diferencial. Então, vou dividir por 2 e multiplicar por 2. Tá? Então, a integral de e elevado à raiz quadrada de x sobre raiz de x dx vai ser igual a 2 vezes a integral de e elevado a x sobre 2 raiz de x dx. Podemos, então, usar o conceito de diferencial. Aqui eu destaquei bem que 1 sobre 2 raiz de x dx é a diferencial da raiz. Tá? Então, eu tenho igual a 2 vezes a integral de elevado à raiz de x, diferencial da raiz. Mas, a diferencial de e elevado à raiz de x é igual a derivada de e elevado à raiz de x dx, tá? Vezes dx. Mas a derivada da raiz de e elevado à raiz quadrada de x é e elevado à raiz de x, d dx da raiz. Eu estou usando a regra da cadeia. E vezes o dx que estava aqui. Tá? Bom, mas por definição, d dx da raiz vezes dx é a diferencial da raiz. Então, vamos ler da direita para a esquerda. E elevado à raiz quadrada de x, d da raiz de x, é igual a d de e elevado à raiz de x. Logo, a integral de e elevado à raiz quadrada de x sobre raiz de x vai ser igual a 2 vezes a integral de e elevado à raiz de x, d da raiz de x. Usando o resultado anterior, vai ser 2 vezes a integral da diferencial de elevado à raiz de x, que é igual a 2 e elevado à raiz de x mais c. Porque a integral da diferencial é a própria função. Tá? Está aí, então, resolvida essa integral sem usar substituição de variáveis. É uma maneira direta e que deve ser bastante treinada e utilizada nos exercícios. Vejamos aqui mais um exemplo. Exemplo 2. Calcule a integral de x, raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Resolução. Eu tenho que a integral de x, raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Tem o meio, integral de 2x, raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Agora, eu vou somar 1 e subtrair 1. Isso não altera a minha integral aqui dentro do meu integrando. Tá? Então, eu terei meio da integral de 2x mais 1, menos 1, vezes raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Agora, aqui dentro eu posso fazer a distributiva e escrever como meio vezes a integral de 2x mais 1 vezes raiz de 2x mais 1, menos raiz quadrada de 2x mais 1, tudo isso vezes dx. Bom, como eu tenho a integral da diferença, vou então separar na diferença de integrais. A primeira integral vai ser meio integral de 2x mais 1 elevado a 1, vezes 2x mais 1 elevado a meio. Tá? Então, temos bases iguais. Menos meio da integral de 2x mais 1 elevado a meio. Para esta primeira integral, vou novamente dividir por 2 e multiplicar por 2. Está destacado aqui em vermelho.
e vou somar os expoentes aqui. Então, eu tenho meio vezes meio integral de 2x mais 1 elevado a 3 meios, porque 1 mais meio é 3 meios, vezes 2 dx. Aqui também vou dividir por 2 e multiplicar por 2. Vai ficar menos meio vezes meio, integral de 2x mais 1 elevado a meio vezes 2. Bom, fazendo essas mudanças ali, né, nós vamos ter agora meio vezes meio é 1/4, da integral de 2x mais 1 elevado a 3 meios, e 2 dx é a diferencial de 2x mais 1. Deixo como exercício vocês verificarem isso. E menos 1/4, porque é meio vezes meio, 2x mais 1 elevado a meio, e 2 dx é diferencial de 2x mais 1. Tá? Para os alunos que não conheciam essa técnica, chegou nessa parte aqui, se quiser também, pode agora chamar o 2x mais 1 de u, para enxergar melhor o que é que está ocorrendo. Então, eu terei essa integral aqui, 2x mais 1 elevado a 3 meios, da diferencial de 2x mais 1, basta usar a regra da potência aqui. Vai ser 1/4 de 2x mais 1 elevado a 5 meios, somo 1, dividido por 5 meios. Aqui também vai ser menos 1/4, 2x mais 1 elevado a 3 meios, eu peguei meio mais 1 e dividi por meio mais 1. Fazendo as contas aqui, então, 1/4 vezes 2x mais 1 elevado a 5 meios dividido por 5 meios, passo 2 para cima, vai dar 2 sobre 20 ou 1 sobre 10. 2x mais 1 elevado a 5 meios. Aqui também, esse 2 vem para cá, simplificando, vamos ter menos 1/6 de 2x mais 1 elevado a 3 meios mais c. Está aí, então, resolvido o exemplo 2 por essa técnica de diferencial. Tá, vamos para o exemplo 3. Calcule a integral de dx dividido por raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Usaremos a diferencial da raiz que apresentamos anteriormente, que d da raiz quadrada de x é dx sobre 2 raiz de x. Assim, a integral de dx sobre raiz quadrada de x menos x quadrado é igual à integral de dx. Aqui eu posso colocar o x como fator comum, tá, em evidência, e separar em duas raízes. Vai ficar raiz quadrada de x e raiz quadrada de 1 menos x. Como na diferencial da raiz quadrada de x tem 2 dividindo, então eu irei multiplicar por 2 e dividir por 2. Então, observe que dx sobre 2 raiz de x é a diferencial da raiz. Então, temos 2 vezes integral de d da raiz de x sobre raiz quadrada de 1 menos o x é a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, eu tenho aqui um du raiz quadrada de 1 menos u quadrado. Tá? E consultando a tabela de integração, essa integral vai ser arcosseno da raiz de x, vezes o 2 que estava de fora aqui, mais c. A justificativa está aqui, pois a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx é igual a arcosseno de x mais c. Está aí, então, a técnica de integração por diferenciais. Tá? Espero que vocês gostaram dessa aula. Inscrevam-se no canal, acione o sininho de notificações para receber todas as novidades e deixe o seu comentário no canal Fatos Matemáticos.